Fala pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje será sobre sistema articular. Como objetivos da aula hoje, nós vamos fazer uma introdução ao sistema articular, depois nós vamos falar sobre a classificação das articulações. Então, primeiramente, a gente vai dizer que a ciência que estuda as articulações é a artrologia, e que antigamente essas articulações elas eram chamadas de junturas. E daí é que vem a brincadeira. Quando o vovozinho e a vovozinha chega para a gente e fala que está com dor nas articulações, ele chega dizendo que está com dor nas juntas. E aí a gente brinca com ele e fala assim, ô minha velha, junta tudo e joga fora que não está servindo para muita coisa, né? Mas fora essa brincadeira, essa questão da associação entre junta e articulação tem muito a ver com a função das articulações. Então, quando eu pergunto aos meus alunos e indago eles dizendo assim, qual é a função das articulações, que fica aquele silêncio na sala, ou que muita gente diz de forma errada que a articulação serve para dar movimento, a gente vai ver que nem sempre é isso, né? Aí eu pergunto a eles, qual é a função de uma junta? Para que serve uma junta, se não for para juntar, se não for para unir duas extremidades? Então, a função da articulação nada mais é do que realizar a união entre as peças do esqueleto. Quando ele realiza essa união, ela pode ou não dar um movimento. Então, quando a gente tem esse contato pode ser um contato para fixar essas duas extremidades, ou pode ser um contato que permita uma certa movimentação. Então, a função da articulação principal é realizar a união entre os ossos do esqueleto, tá? Não esqueçam disso, que pode ou não permitir o movimento. E aí nós temos, na classificação das articulações, 3 tipos. Nós temos as articulações do tipo fibrosa, do tipo cartilaginosa e do tipo sinovial. Essa classificação é uma classificação estrutural, ou seja, ela recebe esse nome de acordo com o tecido que está interposto entre as peças ósseas. Então, a articulação fibrosa, ela recebe esse nome porque ela tem um tecido conjuntivo fibroso entre as extremidades ósseas. A articulação cartilaginosa, ela recebe esse nome porque ela tem tecido cartilaginoso entre as extremidades ósseas. E a articulação sinovial, ela recebe esse nome porque ela tem um líquido sinovial entre as extremidades ósseas. E aí a gente vai aprender aqui mais à frente que a articulação fibrosa, por exemplo, ela serve para fixar um osso no outro osso. Ou seja, ela não permite um movimento. Então, essa articulação, de forma funcional, ela pode ser classificada como articulação do tipo imóvel. Já as articulações cartilaginosas ou cartilagíneas, como alguns professores falam, elas são articulações que já têm um pouco mais de movimento, só que é um movimento ainda muito pequeno. E aí a gente diz que essas articulações, elas são articulações semimóveis. E as articulações sinoviais, que são articulações de grande movimento, a gente vai dizer que essas articulações, elas são móveis. De acordo com a classificação funcional, essas articulações ainda podem ser divididas em sinartrose, anfiartrose e diartrose. As articulações do tipo sinartrose são articulações de pouquíssimo ou nenhum movimento, então são articulações sinônimas de articulação do tipo fibrosa. As articulações do tipo anfiartrose são articulações de pouco movimento, e aí são sinônimas de articulação do tipo cartilaginosa ou cartilagínea. E as articulações do tipo diartrose são articulações de grande movimento, e aí é um sinônimo para articulação sinovial. Então, a gente tem esses 2 tipos de classificação. A gente tem uma classificação funcional e uma classificação estrutural. Eu prefiro geralmente ficar com a classificação estrutural, porque é a classificação mais nova, é o que a grande maioria dos autores e professores tem utilizado ultimamente, tá? Então, eu geralmente fico com as articulações do tipo fibrosa, do tipo cartilaginosa ou cartilagínea, ou do tipo sinovial. Então, agora, a gente vai falar sobre as articulações do tipo fibrosa. A gente vai ver que as articulações do tipo fibrosa, elas são de 4 tipos, sendo que a maioria dos professores nas aulas acabam falando somente de 2, e esquecendo de outros 2 tipos de articulação fibrosa, porque são articulações que estão somente em um lugar específico, né? E às vezes é específico para determinado curso e acaba não falando para outros cursos. Mas o primeiro tipo de articulação fibrosa que a gente vai falar são as
suturas. Então, a gente vai ver que os ossos do crânio, eles estão unidos por articulações fibrosas do tipo sutura. A gente vai observar que as suturas, elas serão encontradas somente nos ossos do crânio. E a dependendo de como esses ossos estão se unindo, ela pode ser uma sutura plana, ela pode ser uma sutura escamosa, ou ela pode ser uma sutura serreada. Então, a sutura plana, ela tem as extremidades dos ossos de forma plana. A sutura escamosa, ela parece a escama de um peixe, né, onde um osso se sobrepõe sobre o outro. E a sutura serreada ou serrátil é como se fosse dentes de uma serra se encaixando, né? Fica parecendo um Naruto aqui, né? Sutura plana, sutura escamosa e sutura serreada. Então, um exemplo de sutura plana, a gente tem a sutura intermaxilar, que é essa sutura aqui que vai unir a maxila direita com a maxila esquerda. Na aula de ossos do crânio, a gente falou de uma condição onde essa sutura ela não fecha, né? Que é a fenda palatina. Então, essa sutura, durante o desenvolvimento, ela acaba não fechando e se tornando e ficando um pouco aberta. A outra sutura que a gente tem é a sutura serreada, que é a sutura entre os ossos parietais, por exemplo, entre o osso frontal e os ossos parietais. É um exemplo de sutura serreada. E um exemplo clássico de sutura escamosa é a sutura que acontece entre o osso temporal com o osso parietal. Então, essa sutura aqui, ó, quando eu tiro o osso temporal, quando na verdade deixo esse osso sombreado, a gente consegue observar que o osso temporal ele sobe um pouco mais no osso parietal, né? Que é essa partezinha aqui mais escura. Então, ele se sobrepõe, na verdade, nessa direção, né? Ele se sobrepõe sobre o osso parietal, formando, parecendo uma escama de um peixe. Então, aqui a gente tem um tipo de sutura escamosa. Mas aí os autores acharam que estava muito fácil e, além dessa classificação, eles resolveram dar nomes específicos para algumas suturas. Então, a gente pode observar que essa sutura entre o osso frontal e os ossos parietais, ela vai receber um nome específico chamada de sutura coronal ou sutura frontal. Então, a gente vai ver que a sutura coronal nada mais é do que uma articulação fibrosa do tipo sutura serreada. Assim também acontece com essa sutura que está entre os ossos parietais, né? Que é uma sutura chamada agora de sutura sagital. Então, quando eu falo o que é uma sutura sagital, aí vocês vão me responder dizendo que é uma articulação do tipo fibrosa que está unindo os ossos parietais. Assim também acontece com o occipital e os ossos parietais, aonde a gente tem a sutura chamada sutura lambidoide, porque os autores acharam que essa sutura tem um formato parecido com uma letra grega chamada de lambda. E aí vem o nome chamada de sutura lambidoide. Então, a sutura lambidoide nada mais é do que a articulação do osso occipital com os ossos parietais. Muitas vezes, entre estas suturas, nós encontramos ossos chamados de ossos suturais. Então, muitas vezes a gente encontra no nosso laboratório um osso que aparece ali, que ele não é um osso nem do osso occipital e ele não é um osso nem chamado de parietal. Então, esses ossos que nós encontramos algumas vezes nos crânios lá nos nossos laboratórios, nós chamamos de ossos suturais. Então, aqui eu tenho um osso sutural muito grande, mas tem outros ossos suturais aqui menores. Então, isso daqui é uma variação anatômica que não vai causar prejuízo à função desse crânio, mas pode ser um achado que vocês podem encontrar no laboratório de vocês quando vocês estiverem nas práticas, tá? Além disso, muitas vezes uma sutura chamada sutura metópica, que ela geralmente ela só está presente durante o período de desenvolvimento, né? Até o momento que o crânio se fecha lá, que as fontanelas se fecham, essa sutura ela acaba se fechando também e unindo o osso frontal direito com o osso frontal esquerdo. Por vezes, não é difícil a gente encontrar no laboratório partes ou essa sutura por completa no crânio de um adulto.
E aí essa sutura nós chamamos de sutura metópica. Então, quando vocês encontrarem lá no laboratório de vocês uma sutura praticamente dividindo, né, de forma parcial ou de forma total o osso frontal, a gente vai chamar aquela sutura de sutura metópica. Na grande maioria das pessoas, ela acaba se unindo e ela acaba desaparecendo durante o processo de desenvolvimento. Outro tipo de articulação fibrosa é a articulação do tipo gônfose, que vem da palavra grega gônfos, que significa prego, que significa pino. Então, nada mais é de um osso que vai se encaixar em um soquete como se fosse um pino, como se fosse um prego na madeira. Então, essa articulação é a articulação entre o dente e o alvéolo dentário, né? Então, é por isso que essa articulação aqui, muitas vezes, ela não é falada para todos os cursos. Alguns professores acabam falando somente quando estão dando aula para a turma de odonto, tá? E esquecem de falar isso para os outros cursos. Então, esse tipo de articulação é um daqueles dois tipos que a gente não fala muito no dia a dia das nossas aulas, tá? Então, aqui a gente pode observar o encaixe desses dentes na mandíbula e todos esses dentes estão numa articulação chamada de gônfose. Essa articulação é importante porque ela acaba fazendo a distribuição da força durante a mastigação dos dentes para a mandíbula. E essa distribuição de força ela é importante para a manutenção dessa qualidade do osso. Tanto que indivíduos, quando perdem esses dentes e não fazem um implante dentário, eles acabam perdendo essa distribuição de força para a mandíbula e o corpo acaba reabsorvendo parte desse osso. E aí a gente acaba tendo uma reformulação estrutural na qualidade do osso. Vocês podem perceber que esse osso aqui da mandíbula é um osso que tem uma qualidade bem inferior em relação à qualidade dessa outra mandíbula aqui, onde possui todos os dentes. Além disso, a gente começa a ter algumas adaptações anatômicas no côndilo da mandíbula. Reparem que esse côndilo ele está muito mais horizontalizado do que esse côndilo aqui, que é um pouco mais vertical. Então, essa é a importância, tá, de tentar se evitar que uma mandíbula chegue nesse estado na hora que o indivíduo perde um dente e a indicação da realização do implante. Isso daqui, com as próteses dentárias somente, ela não impede que aconteça isso. Ela pode retardar um pouco, mas ela não impede. Para impedir que isso aqui aconteça, somente com a colocação de implantes dentários. O terceiro tipo de articulação fibrosa é a esquindelese. Esse é o terceiro tipo que a gente está falando hoje, mas esse vai ser o segundo tipo menos falado durante as aulas de anatomia. Alguns professores nem mais falam desse tipo de articulação. Essa articulação é uma articulação onde as peças ósseas elas vão se assemelhar a uma crista e um vale. Então, onde a gente tem um vale e uma peça óssea se encaixa com uma crista nesse vale. O único exemplo que a gente tem de articulação do tipo esquindelese acontece lá no septo nasal, naquela parede que divide a cavidade nasal em duas. Tá? Então, no encaixe, eu vou aumentar aqui nesse tamanho, ó, no encaixe entre o osso etmoide e o osso do vômer. No encaixe mais específico entre o vômer, que eu vou botar aqui em vermelho aqui para vocês, ó, não sei se vai ficar melhor para vocês enxergarem, piscar aqui para ficar um pouco mais fácil, aonde o vômer ele tem um vale e a lâmina perpendicular do etmoide se encaixa nesse vale. E aí, a partir desse momento, a gente tem o surgimento do septo nasal. Então, esses ossos do septo nasal se articulam através de uma articulação fibrosa do tipo esquindelese. O quarto tipo de articulação fibrosa é a sindesmose. Então, a sindesmose nada mais é do que uma membrana fibrosa que vai unir dois ossos. E esses ossos estarão fora do crânio. Então, a articulação do tipo sindesmose, ela é muito bem falada também nas aulas de anatomia, isso é para todos os cursos. Ela é encontrada entre a tíbia e a fíbula, tá? Onde eu consigo ver aqui a sindesmose tíbio-fibular. E vai ser encontrada também entre o rádio e a una, onde a gente tem a sindesmose rádio-unar. Tanto na tíbia e fíbula e rádio e una, essa sindesmose ela pode ser chamada de membrana interóssea. Na articulação sacroiliaca, que alguns autores só falam dessa parte da articulação sacroiliaca, que vai ser uma articulação sinovial, que a gente vai falar já no final da aula,
eles esquecem de falar que a articulação sacroiliaca ela tem um componente importante fibroso. Então, a articulação sacroiliaca ela vai ter também uma sindesmose entre o osso do sacro e o osso ilíaco, tá? Eu vou falar um pouco melhor dessa articulação quando for falar da classificação das articulações sinoviais. Então, quando a gente falar da articulação sinovial sacroiliaca, eu vou abrir um parênteses de novo para voltar a falar dessa sindesmose sacroiliaca, dessa membrana interóssea sacroiliaca, ok? O segundo tipo de articulação que a gente vai falar é sobre as articulações cartilaginosas ou articulações cartilagíneas, como alguns professores chamam também, né? Então, o primeiro tipo de articulação cartilaginosa é a sincondrose. A sincondrose, ela é uma articulação cartilaginosa que vai possuir cartilagem hialina entre as extremidades ósseas. O primeiro tipo que a gente vai falar da sincondrose, né, o primeiro exemplo, é a esfeno-occipital, que é uma articulação entre o osso esfenoide e o osso occipital. O segundo exemplo é entre o manúbrio e o corpo do externo, uma articulação chamada de manúbrio external. O terceiro exemplo é a chifo external, que é a articulação entre o corpo do externo e o processo chifoide. O quarto exemplo dessa articulação é a primeira articulação externo-costal. Então, a primeira costela, ao se encaixar no osso do externo, ao se encaixar no manúbrio, ela forma uma articulação do tipo sincondrose, tá? Então, é essa articulação aqui, ó, que está aqui em preto, piscando aqui, ó. Então, todo o restante das articulações externo-costais, elas são articulações sinoviais, sendo somente a primeira a articulação do tipo sincondrose. Essa articulação do tipo sincondrose, ela pode, por vezes, se ossificar com o tempo. Então, aqui a gente vai ver mais na frente que a gente tem a lâmina epifisal também como exemplo, mas aqui a gente pode ver um exemplo de uma parte da primeira articulação externo-costal aqui, ó, com prolongamento. Então, essa parte daqui é um prolongamento, uma ossificação que pode acontecer nessa primeira cartilagem externo-costal. E, por fim, durante o período de desenvolvimento, né, de maturação do nosso esqueleto, nós temos várias articulações do tipo sincondrose, que são essas articulações na lâmina epifisal, que lá na aula de classificação dos ossos, a gente falou, quando falou dos ossos longos, né? A gente diz aqui mais ou menos o nosso dia a dia de fise de crescimento. Então, essa articulação entre a epífise e a diáfise é uma articulação cartilaginosa do tipo sincondrose. Então, esse tipo de articulação a gente só vai encontrar nas crianças, enquanto o esqueleto está imaturo. Quando esse esqueleto chegar na sua maturidade, ele fecha essa articulação e aí torna-se um osso único, um osso só. O segundo tipo de articulação cartilaginosa são as articulações do tipo sínfise. Essas articulações cartilaginosas do tipo sínfise, elas não têm mais cartilagem hialina, sua cartilagem vai ser uma cartilagem fibrosa e elas serão caracterizadas pela presença de um disco fibrocartilaginoso entre as peças ósseas. Os dois exemplos clássicos de sínfises, nós temos na sínfise entre os ossos do púbis, chamada de sínfise púbica, e entre os corpos vertebrais, chamada de sínfise intervertebral. Então, na sínfise intervertebral, nós encontramos um disco entre os corpos vertebrais. E aí os meus alunos sempre perguntam, professor, então é aí que vem a hérnia de disco? Onde é que fica a hérnia de disco? Como é que acontece? Tá? Então, é mais ou menos assim. Quando eu pego aqui, faço um corte nessa região, expondo o disco que se localiza entre os corpos vertebrais, é essa imagem que a gente vai ter. Então, esse disco, ele vai ter uma parte periférica mais rígida, chamada de anel fibroso, e uma parte central mais pulposa, chamada de núcleo pulposo. Então, toda vez que a gente movimenta a nossa coluna vertebral, o núcleo e o disco se movimentam aqui, ó. Então, toda vez que, por exemplo, nessa imagem a gente está fazendo uma flexão, esse núcleo pulposo ele é empurrado para trás.
Ao contrário, durante a extensão, esse núcleo é empurrado para frente. Quando eu faço uma flexão lateral esquerda, ele é empurrado para a direita. Quando eu faço uma flexão lateral direita, esse núcleo é empurrado para a esquerda. Só que tem uma coisa, uma particularidade nesse núcleo e nesse anel fibroso. Essa parte fibrosa periférica, ela é mais frágil na região posterolateral. Então, ela está mais suscetível à lesão nessa região posterolateral. Então, não é de se estranhar que, às vezes, durante o movimento, por uma qualidade já ruim dessa parte periférica, o núcleo se extravase. Ele pode extravasar formando um abaulamento nessa região, formando uma protusão, ou ele pode literalmente herniar para fora do disco intervertebral. E aí, como ele geralmente está fraco na região posterolateral, ao sair nessa região posterolateral, ela encontra a raiz nervosa. Então, é essa compressão do núcleo que extravasou de dentro do disco que vai causar um processo irritativo no nervo espinhal e toda a característica e toda a dor encontrada nos pacientes que possuem a hérnia de disco. Então, isso daqui nada mais é do que digamos assim, um trajeto inicial para uma hérnia de disco. Começa com uma pequena degeneração do disco, partindo para uma protusão, depois uma extrusão, até que acontece o sequestro desse disco. Então, é como se fosse a escala de evolução dos pacientes que possuem uma hérnia de disco. E, por fim, nós temos as articulações do tipo sinovial. Essas articulações do tipo sinovial, elas podem ser classificadas de duas maneiras. Ela tem uma classificação funcional, que é de acordo com o movimento que ela permite. Se vocês se lembram da aula de introdução à anatomia, a gente falou que a gente tem 3 duplas de movimentos básicos. Então, se ela permite uma dupla de movimento só, se ela tem 1 grau de liberdade só, a gente diz que essa articulação ela é mono ou uniaxial. Entretanto, se ela permite 2 duplas de movimento, a gente vai dizer que aquela articulação permite 2 graus de liberdade. Então, a gente vai dizer que aquela articulação sinovial ela é biaxial. E se ela permite os 3 graus de movimento, como a articulação do ombro, que permite flexão, extensão, abdução, adução e a rotação, a gente vai dizer que essa articulação é uma articulação triaxial, porque vai permitir 3 graus de liberdade. A outra classificação da articulação sinovial, a gente pode dividir essa classificação em 6 tipos. Articulação sinovial do tipo plana, articulação sinovial do tipo gínglimo, articulação sinovial do tipo trocoide, articulação sinovial do tipo condilar, conhecida antigamente como elipsoide, articulação em sela ou articulação do tipo esferoide. Entretanto, como essas articulações elas precisam de um cuidado, de um olhar melhor, para a gente não ter que ficar gravando cada uma, para entender cada uma delas, eu vou encerrar a aula por aqui, para que em uma aula específica a gente fale dessas articulações, desses tipos de articulações sinoviais. Então, fiquem atentos aqui ao canal, fiquem atentos à próxima aula, que a gente vai falar de forma específica de cada uma dessas articulações sinoviais, para que vocês possam entender a articulação e não ter que ficar gravando somente o que cada articulação vai ser classificada, tá? Então, aqui estão os livros que nós utilizamos para essas aulas. E não adianta a gente sair da caixinha se a caixinha não sai de dentro da gente, tá, galera? Então, tentem entender o que está acontecendo, tentem observar o que acontece no seu corpo, para que vocês possam sair da caixa e a caixa possa sair de vocês. Então, na próxima aula, a gente vai definir aquelas articulações sinoviais e, a partir daí, vocês não vão precisar ficar gravando mais que tipo de articulação ela vai ser classificada, tá? Vocês vão entender isso e nunca mais vocês vão esquecer isso daí. Então, galera, um grande abraço, gratidão a todos, até a próxima.